A ansiedade existe no homem desde a sua origem. Inicialmente, funcionava como uma sensação de insegurança e perigo para auxiliar seu instinto de sobrevivência. Mas o que era natural passou a se tornar um grande problema de saúde mental no âmbito público. Tudo começa com um tímido frio na barriga, que vai ganhando cada vez mais intensidade. Aos poucos, a respiração fica mais curta até que o ar passa a fazer falta. Enquanto isso, o coração dispara sem motivo aparente. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal, com um tema de muita relevância, como reconhecer os sinais de ansiedade e como lidar com ela. Mas antes eu gostaria, se você ainda não é inscrito neste canal, que se inscrevesse e não deixasse de dar o seu like. As mãos tremem, um suor frio percorre as costas, a visão fica turva e os pensamentos se embaralham. De repente, você perde o foco e é tomado pelo medo, ou seria um pressentimento de que tudo vai dar errado. A sensação é intensa e pode até parecer com a morte, mas os sinais relacionados são típicos de uma crise de ansiedade aguda. Quem sofre de distúrbio de ansiedade cria uma série de suposições que nem sempre são racionais. É como se a mente produzisse fake news sobre o futuro e acreditasse nelas. O corpo reage ao perigo iminente com sinais bem desconfortáveis. O mais provável é que todos nós tenhamos algumas dessas sensações em determinado momento da vida, antes da entrevista para aquele emprego com que você sempre sonhou ou ao encarar o término complicado de um relacionamento de anos. O que é ansiedade? No passado, a ansiedade ajudava o ser humano a atravessar adversidades, protegendo-o de perigos e acionando um instinto de sobrevivência. Era a reação necessária do corpo ao encontrar um animal na floresta, por exemplo. A ansiedade, portanto, é a resposta do nosso corpo a uma situação de estresse, que é um sentimento natural e bastante útil em circunstâncias como essas, já que antecipa o que está por vir e permite que a gente possa se preparar para o pior ou para o melhor. Afinal, conquistas também geram ansiedade. Os problemas surgem quando nossa reação se torna desproporcional à situação, provocando uma angústia quase incontrolável. A pessoa começa a imaginar cenários catastróficos e desfechos muito negativos, que na maioria das vezes não condizem com a realidade. Quando esse estado emocional passa a interferir no dia a dia, prejudicando a qualidade de vida, a ansiedade ganha os contornos de uma doença. A ansiedade patológica é uma velha conhecida dos brasileiros. Nosso país é recordista em casos, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. Mais de 9% da população brasileira apresentou o transtorno, segundo dados de 2023. Mas se hoje em dia não enfrentamos situações tão ameaçadoras como antigamente, porque os casos de ansiedade no mundo só aumentam. Vivemos preocupações muito mais abstratas que estão em nossa cabeça. São projeções de futuro, medo do que vai acontecer. É bem mais difícil de medir a proporção desse sentimento, então perdemos a referência, e a ansiedade sai do controle. Ansiedade natural versus transtorno de ansiedade. Se em vez de ir ao buscador formos ao dicionário, encontraremos como primeira definição de ansiedade: sofrimento físico e psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo, um conjunto de sentimentos que podem aparecer nas mais diversas situações. Hoje em dia, é muito comum colocar tudo na mesma caixa, mas é importante olhar para as emoções e tentar entender o que está acontecendo, se o nervosismo é causado por algum tipo de medo, evento ou pensamento específicos. O que determina o início de um transtorno é a proporção dos sintomas ansiosos e o período em que eles estão se manifestando. O referencial é o prejuízo e o sintoma sustentável. Se a pessoa está muito ansiosa, mas fica com os sintomas por 5 dias e depois passa, ela não necessariamente está com um transtorno psiquiátrico. Se os sinais começam a interferir na rotina, paralisam a pessoa e a impedem de realizar tarefas básicas, temos um bom indicativo de que a ansiedade virou um problema a ser tratado. Antes da crise de ansiedade, reconheça os sinais. A crise de ansiedade é um estado emocional em que se manifestam sintomas físicos, mentais e comportamentais. Tem origem em algum tipo de gatilho, uma situação, um fato ou pensamento que favorece um quadro ansioso. Esse quadro pode ser
Preocupações com o futuro e medo de falar em público, de dirigir ou sair de casa são exemplos que desencadeiam uma crescente inquietação. Essas situações podem colocar o corpo em um falso estado de alerta, que começa a se manifestar no cérebro. O que acontece é uma reação adaptativa, conhecida como luta-é-fuga. Quando estamos em uma situação de perigo, ou você foge ou luta contra ele, e o corpo se prepara para desempenhar as duas opções. No caso de uma ansiedade patológica, o cérebro vai disparar essa reação quando não há um perigo real, ou até pode haver um perigo, mas a resposta vai ser desproporcional à ameaça. O cérebro reage com uma descarga de adrenalina, e o corpo começa a produzir sintomas físicos. Quem nunca passou por uma crise de ansiedade antes pode até achar que está sofrendo um infarto, tamanha a intensidade desses sinais. Como controlar a ansiedade? As primeiras crises podem ser difíceis de compreender, o que leva muitas pessoas para o hospital, achando que estão com problemas respiratórios ou cardíacos. É tempo demais na visão dos médicos, já que, se agir logo na primeira vez que sofre uma crise, a pessoa tem boas chances de aprender a controlar o crescimento dos sintomas e não voltar a ter um colapso. Em muitos casos, é necessário deixar a emoção se autorregular. Mas cada um pode conhecer seus gatilhos e tomar algumas medidas para que a escalada de reações não se intensifique. Não é fácil controlar a respiração no momento da crise. Mas, com um pouco de prática, é uma medida que ajuda a acalmar os demais sintomas físicos. Com um padrão respiratório mais lento, você reduz a resposta do sistema nervoso a essa crise. Isso vai te tranquilizando e pode fazer que a crise acabe mais rápido. Procure um local calmo. Se a crise aparece no meio da rua, em um evento social ou no ambiente de trabalho, tente ir para um ambiente mais tranquilo e silencioso. Nesse caso, o banheiro pode ser uma boa opção. Controle o que você pode. Elimine as distrações por alguns minutos e deixe o celular de lado, para evitar que novos gatilhos aumentem a ansiedade. Compartilhe seus sentimentos. Dividir o que está acontecendo com quem está ao redor pode tornar o momento um pouco mais leve. Quem tem ansiedade social, por exemplo, pode ter uma crise ao falar em uma reunião de trabalho. Se a pessoa percebe os sintomas, gagueja e sente o coração acelerado, pode dividir como se sente com os colegas. Por mais que os sentimentos pareçam um turbilhão interminável, entender que é um momento que terá fim pode ajudar a acalmar os sintomas. Tenha em mente que a crise vai passar, que ela tem um tempo limitado e que, apesar da sensação de morte, não vai te matar. Não evite a causa da ansiedade. Ficar fugindo da situação que provocou a crise de ansiedade só aumenta o risco de acontecer de novo. A parte do cérebro que regula o medo fica ativada, e a pessoa fica mais propensa a desencadear a reação novamente. Respeite seus limites, mas não deixe de se expor aos gatilhos, para que a mente se acostume que aquilo não é uma ameaça real. Tenha um sono de qualidade. Dormir bem ajuda muito a evitar novas crises, já que regula o ciclo circadiano e os níveis de alguns hormônios, como o cortisol, responsável pelo estresse. Se a ansiedade estiver atrapalhando o sono, procure ajuda com a equipe de saúde ou profissional de confiança. Jamais use medicamentos para dormir sem prescrição médicas. Pratique atividade física regularmente. O exercício libera neurotransmissores relacionados ao prazer, além de moderar a quantidade de adrenalina no organismo, que provoca aquela sensação de bem-estar depois do treino, mas sem causar ansiedade. Procure uma atividade que você goste e que consiga praticar com constância, mesmo meia hora por dia já trará muitos benefícios. Técnicas de respiração para controlar a ansiedade. Estar presente, por mais desafiador que pareça, não significa eliminar completamente as distrações, ignorar o que acontece no mundo e viver para a meditação. É uma nova forma de perceber a realidade, com mais consciência. Os pensamentos ruins e negativos sobre o futuro são só pensamentos, que nem sempre condizem com a realidade e viram uma construção mental. Dicas de saúde da psicóloga Maria Terezinha Slave, doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, USP. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.